O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Carine Prevedelo no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese tratou sobre o estudo da adaptação técnica e política das televisões universitárias ligadas a universidades públicas no interior do Brasil, à convergência para a televisão digital. Então, Carine, agora a gente quer saber quais são os referenciais teóricos utilizados durante a tua pesquisa. Bom, a minha pesquisa está inserida na discussão do grupo que o professor Valério Britos coordenava, né, à época na pós-graduação, que estuda a economia política da comunicação, né? É uma linha que tem muita relação com a teoria crítica da comunicação também e que identifica na comunicação, no sistema de comunicação especialmente, né, em toda a estrutura da indústria da comunicação, da televisão, da radiodifusão, mesmo dos jornais, uma função pública bastante específica, né? Então, digamos assim, os teóricos críticos da comunicação alinhados à economia política entendem que a comunicação tem um interesse público, uma função pública muito bem determinados. Em função disso, o compromisso comercial, né, que também é assumido pela comunicação, pela indústria da comunicação, dificultaria, né, e também apresenta várias restrições à atenção a essa função e a esse interesse. Por isso, a luta dos teóricos críticos da comunicação e a defesa da economia política da comunicação, principalmente no Brasil, pela democratização da comunicação no país, né? Então, pela diversificação de produção, né? Que a produção passe a não ser então tão concentrada em um número tão específico de detentores dos meios de comunicação, que hoje é a realidade do Brasil, né? Nós temos poucas famílias proprietárias da maioria dos canais e dos sistemas de radiodifusão, ainda que todo o sistema de radiodifusão brasileiro seja uma concessão pública, ele está sendo operado por empresas privadas, né? Então, ele se trata de uma concessão pública, portanto, com interesse público, que deveria atender a uma diversidade que é característica do país, né? Uma diversidade de produção regional, de produção cultural, que atendesse às diferenças regionais, aos diferentes interesses de todas as regiões e da própria cidadania, né? Que estimulasse um debate também político, um debate cultural, um debate de toda a diversidade do país, e o que hoje não acontece, né? Por uma série de razões, entre elas justamente essa concentração em indústrias que uniformizam, de certa forma, né, a produção e o próprio discurso. Então, a defesa da teoria crítica da comunicação e da economia política do audiovisual é justamente o estudo de como a indústria da comunicação está organizada e como ela poderia ser reformulada para atender ao princípio da diversidade e do interesse público, né? E os autores que você utiliza são aí Valério Britos, claro. Valério Britos e César Bolanho, que são os nossos principais teóricos da economia política da comunicação no Brasil, né, que tem várias obras publicadas justamente fazendo essa relação com os teóricos mais clássicos, que no caso da economia política, internacionalmente a gente citaria o Mosco, né? Que fala justamente do estudo da economia política da comunicação, como Vincent Mosco, que trata da economia política da comunicação como estudo da prática da elaboração do processo de comunicação segundo as condições sociais, econômicas e políticas. Então, que a gente não pode dissociar a prática, o fazer comunicação, de todo o contexto em que ele está inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma situação política e dentro de um condicionamento econômico. Então, que nada disso pode ser desvinculado da prática da comunicação. Sempre vai haver um compromisso, de alguma forma, principalmente como a indústria está estruturada no Brasil, diferentemente de outros países, inclusive, por exemplo, da Europa, onde existe uma regulação, uma legislação muito específica, atribuindo funções, atribuindo obrigações aos meios de comunicação em atender a uma série de pré-requisitos que fazem parte da função pública. Diferentemente desses países, no Brasil nós não temos uma regulação específica, nós não temos um impedimento à concentração do poder econômico e comercial em torno da comunicação. Então, a luta e o estudo dos teóricos críticos da comunicação, principalmente nos países em desenvolvimento, isso inclui também, por exemplo, o caso recente da Argentina, né, em que houve todo um movimento a partir do próprio governo da Cristina Kirchner na instituição da lei de meios, né, a lei de médios, né, que a gente chama na Argentina, que é toda uma regulação
dos meios de comunicação que causou toda uma espécie de revolução, né, nas relações mesmo da própria política com a comunicação, porque ela limitou a concentração econômica e o poder econômico dos meios de comunicação. Então, limitou no sentido de preservar mesmo o interesse público e criou uma televisão pública, um canal público com condições de competir com os demais canais. De certa forma, o governo brasileiro também apresenta essa possibilidade com a instituição da Empresa Brasil de Comunicação. Então, todo o nosso contexto referencial teórico é um contexto, sim, que relaciona política, economia e sociedade à instituição dos meios de comunicação. Tá certo. E, Karine, a gente também quer saber qual foi a metodologia utilizada, então, durante a pesquisa. Bom, a partir da economia política, a teoria crítica, ela desenvolve justamente essa análise metodológica que condiciona a avaliação do cenário político, econômico e social. Então, no momento em que a gente analisa as televisões universitárias, a gente analisa também as formas de financiamento dessas televisões, como é que elas são organizadas em termos de possibilidades de manutenção e de ainda aumentarem a sua estrutura técnica, né, e de funcionamento. Também analisamos a questão política, quer dizer, como é que elas estão inseridas no debate político acerca do seu próprio meio, né? Nesse caso, como elas estão participando do debate da convergência digital, né? E também a gente utilizou uma análise quantitativa, né? Que é uma pesquisa, de fato, uma pesquisa presencial, uma pesquisa bibliográfica, sobre a instituição das televisões universitárias no Brasil. E né? quais foram essas TVs universitárias escolhidas? Bom, nessa amostra de 22 núcleos universitários que nós identificamos no país, nós definimos 8 TVs universitárias. São 3 TVs em Minas Gerais, que é a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Viçosa e também a Universidade Federal de Lavra. São 3 núcleos bem estruturados e o nosso critério foi que elas tivessem programação própria e autonomia de exibição. Então, são 8 no total, 3 de Minas Gerais, 2 aqui no Rio Grande do Sul, que é a TV da Universidade Federal de Santa Maria, TV Campus, e a TV da FURG, de Rio Grande, Fundação Universidade de Rio Grande. Em Santa Catarina, a TV da Universidade de Blumenau, que é uma universidade regional, não é uma universidade estadual e nem federal, uma universidade comunitária. E ainda no Rio de Janeiro, a UniTV, da Universidade Federal Fluminense, e na Bahia, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é uma universidade sediada em Vitória da Conquista. Então, são 8 TVs que foram, então, assim, identificadas como, de fato, canais produtores de audiovisual e também com autonomia de exibição. Tá certo, Karine. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Karine Prevedelo, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?